Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Como está? Como está a sua família? Como é que você se encontra? Nesse momento tão delicado da nossa caminhada desse ano de 2020, nós temos a oportunidade nesse bloco, eu quero já te agradecer pela audiência, pela sua presença junto conosco aqui, porque através da palavra nós temos sido capazes de chegar a tanta gente. E eu penso que é uma grande dádiva de Deus poder ter essa oportunidade de falar ao seu coração. Não eu, mas a própria palavra do Senhor. Meus equívocos, minhas ideias estão muito aquém do que a palavra de Deus é para nós. Muito rica e preciosa, né? Como nós devemos amar a palavra que é providencial para nós. E exatamente nesse tempo, vamos ouvir a palavra do Senhor desse próximo domingo, que é o Dia dos Pais. Temos a alegria de saudar carinhosamente todos os pais, né? Nesse tempo em que a igreja doméstica está sendo valorizada e focada, nada melhor do que compreender a grande missão do pai e da mãe, especialmente do pai, aquele que puxa, né? Aquele que vai fazendo a graça de poder constituir a sua família como a grande igreja doméstica. Vamos ouvir a palavra desse próximo domingo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, amados, nesse domingo do Dia dos Pais, nessa experiência maravilhosa do mês de agosto, em que nós temos, pela programação da própria igreja, a cada domingo temos uma vocação específica focada. O primeiro domingo, nós tivemos a vocação sacerdotal. Hoje, nós estamos focando no segundo domingo, que é o domingo do Dia dos Pais, toda a vocação familiar, a vocação ao matrimônio, o chamado de Deus, a constituição da família, da organização desta igreja doméstica, que nesse tempo da pandemia tem sido extremamente valorizado, graças a Deus. Que bom que nós possamos realmente fortalecer os vínculos entre as famílias, entre os membros da família, na dimensão da fé. A palavra de Deus neste domingo, nesse texto que acabamos de ouvir, o Evangelho de Mateus é um evangelho, e hoje também nós começamos, a Semana da Família, né? Sabendo que a família é o grande tesouro, o grande momento que nós estamos vivendo, é a experiência fundamental para que nós possamos valorizar cada dia mais a família, a grande importância que tem nesse momento a família, o apoio, a proteção.
A palavra de Deus, neste Evangelho, no capítulo 14, depois das parábolas do reino, nós temos agora Jesus no trabalho da missão. Né? Na grande caminhada com os discípulos, ele vai instruindo os discípulos e hoje é uma experiência singular, que tem uma possibilidade imensa de ajudar-nos nesse momento que estamos vivendo. A fé que desperta o seguimento. A pregação que desperta a fé e a fé que desperta o seguimento que leva à fidelidade. Né? Pedagogicamente tem esse projeto. Com os discípulos, o que ocorre é exatamente um pouquinho o contrário. Eles ficam assustados, depois eles são tocados, despertado a fé, e aí então eles conseguem fazer a profissão de fé que está no final do texto de hoje. Certamente essa profissão de fé já é pós-Páscoa, mas que aparece aqui no Evangelho de Mateus com grande propriedade. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O caminho dos discípulos, como eu disse, é inverso, mas nós precisamos compreender que para nós hoje e para toda a igreja a experiência é progressiva. Quando você começou o caminho da fé, você não tinha a consciência ou a ideia, a visão que você tem hoje. Você concorda comigo? Naquele momento você estava no início, engatinhando, como uma criança que começa a andar, mas ela começa de 4. Depois é que ela fica em pé. Depois é que ela cresce, ela caminha, ela se torna dona de si. Na fé é a mesma coisa. Né? Há alguns na igreja que continuam ainda no primeiro passo, nos primeiros passos. Outros já estão mais adiantados e outros já estão lá na frente. E a gente precisa ter a paciência e o discernimento para compreender que cada um tem o seu processo. Então, nós precisamos entrar nessa experiência que hoje o texto nos levanta. A fé é o contrário do medo. O contrário do medo não é a coragem. Porque Jesus não disse para o Pedro, homem, por que você não tem coragem como os outros? Ele disse, homem, fraco na fé. Percebe? Então, o contrário do medo não é a coragem, é a fé. E às vezes você e eu já percebemos que às vezes nós temos um enfraquecimento na fé. Às vezes fraquejamos e é compreensível isso. Volta e meia nós somos testados na fé. O que está acontecendo com a gente, principalmente agora nesse momento tão delicado que estamos vivendo? Somos testados na nossa fé. Você não crê? Por que você não permanece firme e fiel? Pedro é colocado na prova daquela tempestade, daquela ventania que batia contrário, não só Pedro, todos os discípulos, né? Porque Jesus, você percebe, que ele vem exatamente na hora mais difícil, às 3 da manhã. Alguns dizem que esse horário é o horário de maior prova, não só para a nossa fé, mas também para o corpo, para a vida. Falando nisso, viver não é tão fácil. Como dizia o poeta, viver é perigoso. É mais fácil morrer do que viver, sabia? É, exatamente. Por isso que nós somos tomados muitas vezes pelo medo. E o medo distorce a realidade. O medo cria uma realidade mental, uma realidade que às vezes é virtual ou uma realidade que não é real. Quantas vezes nós já passamos pelo medo que leva à ansiedade, que leva a ver coisas que não são reais e não são verdadeiras? Então, é necessário que nós superemos o medo, como os discípulos e cada um de nós nesse momento. Fé significa confiança incondicional. Significa dar o passo no escuro, mas é entrega de vida. Fé é a certeza daquilo que a gente não se vê, como diz o texto de Hebreus. Fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas que a gente consegue realmente dar o passo. Eu sei que a fé deve nos levar além do limite de nós mesmos, além do limite da realidade. A fé nos deve ajudar a olhar para o horizonte e nele enxergar Jesus. Porque se a gente começar a olhar do lado, começar a perceber o vento, a ventania, a situação dessa pandemia que não passa logo, que a gente já está à beira do caos, aí não tem jeito, amados. Aí a gente vai afundar. Percebe que no Evangelho,
Pedro, por conta do medo, começa a afundar. Você tem uma coisa que nós temos que lutar e pedir todos os dias: Senhor, livra-nos do medo. E talvez a frase que está no Evangelho de hoje, como Pedro diz, Senhor, salva-me, seja a frase que nós temos dito muitas e muitas vezes nesse período. E eu sei que a fé não é uma questão de imitação, né? Porque a fulana tem muita fé, eu vejo que a pessoa reza muito. Rezar muito não significa ter muita fé, sabia? É necessário que nós possamos dar o passo definitivo daquilo que de fato o Senhor nos coloca. Fé é imitar a segurança. Eu falei agora há pouco que fé não é imitação. Fé é uma experiência que deve identificar-nos com aquele que é a nossa segurança, Jesus. E nele fixar os olhares, não olhar do lado e nem no pânico que a ventania e os temporais da vida muitas vezes e as dificuldades têm nos gerado. Fixar os olhos em Jesus e nele fazer a experiência de que, abrindo mão de todas as nossas convicções, de todas as nossas certezas, seguranças, experimentar que só nele nós podemos dar-nos inteiro em suas mãos. Seguimento não é só ir atrás, mas é permitir que sejamos alcançados por aquele que nós seguimos. Pedro é alcançado pela mão do Senhor. Ele lança a mão e segura o Pedro. Lança as mãos para o Senhor. E Ele há de segurar você, meu amado. Nós precisamos confiar mais intensamente naquele que é toda a nossa segurança e confiança. Eu quero que você, nesse momento, faça essa experiência. Deixe o medo. Deixe o Senhor invadir a sua casa e a sua vida para que todo medo seja dissipado e você possa fazer a experiência de que Ele é a sua única e certeza de confiança. Professar aquilo que eles dizem no final. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. O Senhor é a nossa proteção, a rocha, o escudo e o nosso refúgio. Fica contigo, com a sua família, a bênção e a guarda do Deus que é todo-poderoso, que guarda a sua família, você pai, toda a sua vida. Na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns, feliz Dia dos Pais. Que o Senhor vos abençoe, a vocês e a toda a família. Até a próxima semana. Muito obrigado. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim.